Aqui estamos, olá, meus amados, para podermos trazer mais um Instituto Didascalo, o discipulado para você. Sempre lembrando que esse canal é exclusivo somente para isso. É o canal do mestre, é o canal do ensino, é o canal do aprendizado. E o objetivo nosso aqui é justamente esse: trazer para você esses aprendizados. Quero lembrar que nesse canal ainda já temos 6 playlists prontas. Conhecendo Deus, fazendo sua vontade, a mente de Cristo, em missão com Deus, batalha espiritual, liderança de Jesus e sentinela de oração. Nós montamos dentro de uma direção do Espírito Santo uma grade de curricular pronta ou para aprontar você para o trabalho missionário. Se você hoje pegar todo esse conteúdo, né, que nós estamos colocando aqui e colocar na sua vida prática, no seu dia a dia, na sua igreja, no local onde você está fazendo missão, compartilhe esse canal para alguém que está aí começando o trabalho. Você que é pastor, está começando o trabalho agora, entra para cá e com certeza nós estaremos aqui te ajudando. E se caso for, estamos aqui para poder até mesmo fazer esse apoio pessoalmente, se possível for. Bom, hoje nós vamos falar sobre, estamos na sequência, no curso Evangelismo de Oração. É um trabalho que nós trabalhamos para poder fazer com que você faça um evangelismo com eficácia, dentro do padrão bíblico, naquilo que Jesus nos ensinou. É assim de forma bem clara. Bom, hoje nós vamos na lição 4. Na lição anterior, 3, né, que nós chamamos de unidade, lição, nós fizemos 6 partes dela, porque é necessário e a gente está aqui, nós temos já um tempo adequado para isso, justamente para podermos trazer um conteúdo onde você possa aprender verdadeiramente a palavra de Deus, mediante esses cursos. Hoje nós vamos para a unidade 4, a lição 4, que é verdade acerca de verdades binárias. E eu pesquisei aqui o que é verdade binárias bíblicas, né? Ela se refere-se a conceitos espirituais, morais ou existenciais apresentados nas escrituras de forma polarizada e excludente, ou seja, dividido em 2 lados opostos, sendo sem meio. Então, são 2 verdades que a gente colocaram, 2 palavras, né, que é ensinada na Bíblia, e elas parecem que elas estão até aparentemente opostas, mas elas, na verdade, elas vão trazer uma verdade dentro do mesmo conteúdo ou dentro do mesmo sentido. A gente vai aprender isso com calma, a gente vai ter aqui várias semanas falando sobre isso. E a tradução diz o seguinte: Satanás tem manipulado nosso entendimento da palavra de Deus a fim de pedir que aceitamos os novos paradigmas que irão permitir que alcançamos nossa cidade. O que faz hoje as cidades, os territórios não serem alcançados? Você já perguntou isso para você mesmo? Já perguntou isso do modo geral? Não. E a gente, na verdade, a gente sempre faz isso. Tem uma pergunta que geralmente me fazem muito quando eu estou ministrando assim nas casas. As pessoas, pessoalmente, elas gostam de fazer essas perguntas. Por que Deus não opera mais como antigamente, né, nos sinais de milagres? Tipo assim, coxos andando, paralíticos, né? Cegos vendo, surdo ouvindo. Por que às vezes não acontece isso mais? Né? A resposta está dentro desse curso aqui, né? Nesse curso você pode ver desde o início. Eu não me lembro agora em que aula que nós estamos hoje, que hoje eu estou meio voado hoje, não lembro. Mas
A verdade é que a gente está aqui dentro desse curso. É só você acompanhar direitinho. Mas eu aconselho você fazer tudo do início, né? Começando nada, conhecendo Deus, fazer sua vontade, né? E assim crescendo devagar, né? São pode fazer ela por dia, uma mensagem por dia. Então você faça rapidinho, né? Faça rapidinho. E Satanás hoje tem, de alguma forma, tentado quebrar alguns paradigmas que a qual elas querem, elas vão impedir, né? Que vão impedir porque a gente não venha alcançar essas cidades. E ele sabe como fazer isso, ele conhece muito bem, né, essas estratégias. Ele faz isso desde o início, fez isso com Adão e Eva, para impedir que o plano de Deus avançasse naquele momento. E é claro que ele nunca vai impedir isso. A soberania de Deus ela é absoluta. Deus é soberano, então Deus não se deixa levar por isso, mas a gente está aqui para isso, para trabalhar dentro da soberania dele, mas dentro do conceito bíblico. A gente não pode sair fora disso aqui. O evangelismo, Jesus deixou bem claro, nós aprendemos isso nessas lições anteriores aí, sobre como evangelizar, como trabalhar para poder alcançar vidas. Então, é bom que a gente aprenda isso para colocar em prática, né? A igreja tem autoridade. Lucas, capítulo 10, verso 19, diz o seguinte, lembrando que a minha versão é NAA, Nova Almeida Atualizada. Aqui diz assim, Lucas 10, 19. Eis que dei a vocês autoridade para pisarem cobras, escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente lhes causará danos. Quando a gente fala nessa passagem, a gente está falando também do poder do inimigo em querer nos amedrontar. Eu sempre costumo dizer que estamos debaixo da proteção de Deus. E por estarmos debaixo dessa proteção de Deus, a gente tem que aceitar, crer que Deus está nos protegendo, que Deus está nos guardando, né? E entra aquelas questões que a gente fala e as pessoas acham que a gente não está vigiando, a gente tem que vigiar, né? Por exemplo, você vai abrir uma igreja em determinado lugar e aí tem que fechar a igreja porque o tráfico mandou fechar a igreja, porque está tendo isso, pode tendo aquilo, porque o crime, a criminalidade na localidade, ela está imperando, está muito forte, e aí eu não vou para a igreja por conta disso e assim por diante. Aí eu pergunto, afinal de contas, né, a gente perdemos a identidade da igreja. A igreja tem autoridade. É ela que tem que determinar quem vai operar, que é Deus que vai operar naquele lugar. Satanás, ele não tem esse poder, meus amados, de poder querer nos intimidar, nos parar. E Jesus falou aqui, olha, eu dei a vocês autoridade, até para pisares em cobras e escorpiões. E sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, lhes causará danos. Não existe isso, não pode existir isso dentro da igreja, dentro desse padrão. E a gente tem que parar com isso, né? E às vezes a igreja é aqui, a boca de fumo é ao lado da igreja. Como nós admitimos isso? Não vamos lá tirar isso, né? Mas eu me lembro uma vez que um cidadão que era em frente à igreja onde eu dirigia na época, e ele, todo culto ele mantinha o alto, e eu tentando, né, de alguma forma, mostrar para ele que ele precisava, que ali tinha um culto, né? Ele precisava respeitar aquele culto, né? Respeitar aquele culto. Aí como que as coisas não chegaram ao ponto, mas também nunca questionei com ele, nunca discuti com ele, nunca fui no bar dele, não. Apenas levantei minha mão e disse, Senhor, a autoridade foi dada à sua igreja sobre este lugar. Por isso, eu digo para todo o poder maligno que tenta impedir os nossos cultos, as nossas reuniões aqui e trazer dificuldade para nós podermos dirigir nossos cultos. Todo mal seja repreendido. Então aqui eu elimino qualquer ação diabólica. Você não sabe o que aconteceu. O fio do poste do bar dele pegou fogo. E a partir dali, ele nunca mais, ele entendeu que não pode mais
afrontar a igreja do Senhor. Eu não quis ali o mal dele. Simplesmente ele escolheu um caminho. Então, e nós apenas dirigimos a oração dentro da escolha dele. Mas é isso, a igreja não pode abaixar a cabeça para isso. Também não tem que afrontar as pessoas. Lembra que nós ensinamos aqui que a nossa briga não é contra a carne nem contra o sangue, é contra as potestades espirituais. Então, esse detalhe tem que entender. Essa autoridade provém da fonte mais elevada, o próprio Senhor. Não pode ser contramandada ou subjugada, visto que o maligno e o seu poder estão sob o domínio de Cristo. Que dispositivo ainda poderá encontrar que o possibilite manter a igreja sob o seu controle? E despeitando a vantagem decisiva de que levamos sobre ele? Quero lhe propor que Satanás manipula o nosso entendimento da palavra de Deus a fim de criar paradigmas equivocados. Mudanças em nossa maneira de pensar que são tão centrais ao tema desse estudo. É imperativo reconhecermos e entendermos a estratégia que o diabo tem usado a fim de impedir que a igreja exerça a autoridade divinamente concedida a ela. Por isso introduz uma verdade bastante estarrecedora. O diabo tem enfeitiçado a igreja. Pode até parecer uma declaração blasfêmia, mas é inteiramente bíblica. Então, é esse sentido que o diabo tem entrado dentro das igrejas hoje. Manipulado a forma como evangelizar, né? Parece que hoje as pessoas estão trocando a ação do Espírito Santo por estratégias, por coisas aparentemente humanas, né? Antigamente, quem atraía as pessoas para a igreja era o Espírito Santo. Hoje não. Hoje quem atrai as pessoas para a igreja é uma pintura de parede, é uma dança extrovertida, umas músicas meias que vêm a chamar atenção dentro dos padrões mundanos e assim por diante. Que tem chamado a atenção do povo. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que quem chama a atenção do povo é o Espírito Santo. Se nós formos ler o livro de Atos dos Apóstolos, enquanto o povo estava em unidade, e esse seja talvez o problema, porque a igreja não quer viver nessa unidade, nessa comunhão, e acaba que não atrai as pessoas. E lá na igreja primitiva, o que atraía era justamente essa comunhão, né? E Deus acrescentava pessoas. Como que Deus vai acrescentar pessoas, né, se nós não estamos dentro do padrão bíblico, né? No Novo Testamento, encontramos evidências de que ele é capaz disso. Vamos lá, em Gálatas capítulo 3, verso 1, olha o que diz esse texto, né? Quando fala em feitiçar, não está falando que o diabo fez uma macumba, não. O enfeitiçar aqui são declarações que ele acaba trazendo, que elas aparentemente são bíblicas e até legal, né? A Bíblia fala sobre isso. Pô, a interpretação ela vem de uma forma completamente fora do contexto, não contextualizada, fora dentro do que o contexto da Bíblia fala e ensina. E aí, Paulo, ele viu isso na igreja de Gálatas. Ele disse assim no capítulo 3, no verso 1 de Gálatas: Ô Gálatas insensatos, quem foi o que os enfeitiçou? Não foi adiante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Todo o problema está quando a gente foge dentro daquela questão da cruz, né? Então, aí, quando eu saio da questão da cruz, eu vou criar artifícios próprios meus para poder chamar a atenção da igreja. Então, esse é um problema muito sério, né? A gente tem que dar uma certa analisada na nossa vida sobre isso. A palavra enfeitiçado significa estar sob um encantamento maligno, cuja fonte não pode ser outro que não é
que não o próprio diabo. Qual é a fonte do seu trabalho na igreja hoje? Ela é bíblica mesmo? Tem certeza disso? A gente vai ver isso mais tarde. Cuidado, a gente vai ver isso mais tarde, né? A gente vai aqui ensinar sobre isso. Mas enquanto nesse vídeo aqui, você faça uma certa análise sobre isso. Se é justamente isso mesmo que você está fazendo, ele é bíblico. Como nós podemos provar isso biblicamente, né? Verdadeiramente, eu digo isso por mim, eu tenho quebrado muitos paradigmas que eu criei muitos anos atrás, que eu pensava ser certo, bíblico, sobre a questão evangelística. E muitas delas foram quebradas. Eu reconheço, e nós temos que ter esse reconhecimento, na verdade, para reconhecermos que nós estamos no caminho errado, porque a Bíblia, então a gente tem que olhar para a Bíblia, o que vale a Bíblia. Será que a atitude que eu tomei, ela é evangelística? Nós temos que tomar a atitude evangelística em qualquer lugar que estarmos, que viemos estar, seja na igreja, seja na nossa casa, seja no trabalho, no dia a dia, né? Você que é motorista, no trânsito, tudo isso. No caso dos Gálatas, o inimigo infiltrou-se em seus processos de pensamentos, isso é, paradigmas, né? Afastando-os da dimensão sobrenatural da cruz, levando-os ao nível da especulação humana. Olha só, tira eles do sobrenatural, que a cruz produz para a gente, e nos leva para uma especulação humana, que eu criei, que eu achei de bom, de legal. Essa estratégia é muito boa. Não temos aí uns anos, não lembro se foi 2000 ou não, a época do G12, né? A grande estratégia, você arrumar 12 pessoas para você evangelizar, aquela história toda. No final das contas, aí depois a igreja trouxe a questão da célula, que eu não acho legal. Eu acho legal a questão da célula nas igrejas, mas temos que tomar esse cuidado, que a célula ela tem um efeito colateral. Esse efeito colateral colaterais que pode trazer problema no dia a dia, né? Que efeito colateral é esse, pastor? É efeito colateral. Você tem a célula, ou não tem a célula, e a gente vai, se a gente não vigiar o efeito colateral, qual é? É divisão, né? A célula tal, ela é de fulano, e assim vai, eu sou de Paulo, lembra de Paulo? Lembra que no 1 Coríntios nós sempre falamos sobre isso aqui? E pode trazer esses efeitos colaterais, né? E tem que tomar cuidado com isso. No final das contas, a igreja ela tem 1000 membros, mais 1000 membros divididos. Elas não se interagem, não se conectam e não vivem em comunhão uns com os outros. Não estou falando que exista isso ou que está acontecendo isso. Eu estou advertindo que pode haver esse efeito colateral. E nós temos que tomar cuidado sobre isso. Uma pergunta legal para a gente aqui. Gálatas 3, aí Paulo ele prossegue em Gálatas 3 ainda, agora no versículo 3. Ele fala o seguinte, até uma pergunta, né? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Na carne? Será que esse versículo está um pouco meio evidente hoje, né? As pessoas, elas começaram tão bem, eu lembro disso, é por isso que lá na igreja de Éfeso, sobre a igreja do Apocalipse, né, uma das igrejas da Ásia, que elas eram uma igreja que tinha um trabalho extraordinário, mas o problema da igreja é que justamente ela perdeu o primeiro amor, perdeu a essência do primeiro amor. Então nós temos que tomar esse cuidado, começa bem e depois vai se degradando para baixo a cada dia, e o aperfeiçoamento, na verdade, ela se torna a carne. Eu crio a estratégia é muito boa porque a questão de encher a igreja não é o porquê, né? Essas pessoas que estão lá dentro, como é que elas estão vivendo no seu dia a dia? É isso que nós temos que nos preocupar, é isso que é evangelismo. Você é um verdadeiro evangelista. O verdadeiro evangelista, ele se preocupa com o que as pessoas estão aprendendo.
ou como estão vivendo dentro do aprendizado. Para isso, tem que haver a questão da comunhão. A célula, na verdade, ela é muito boa sim, né? Então, eu falei, não deixar que venha ter o efeito colateral. Então, para não haver esse efeito, nós temos que sempre estar em comunhão uns com os outros na igreja. Não sei se eu nunca frequentei uma igreja que tem esse tipo de trabalho de célula, mas temos que tomar. Mas eu não sei como é que é o dia a dia dessas pessoas dentro da própria igreja, como membros da igreja, né? É bom a gente pensar um pouquinho sobre isso. Satanás procura enganar a igreja em áreas muito sutis. Isso aí é fato, né? O doutor Jack Hayford diz: o diabo é muito esperto para ficar saindo detrás de um arbusto e gritando: afaste-se de Deus. Logicamente, ninguém iria cair nessa. E concordo plenamente. Ao contrário, a Bíblia mostra que o diabo se apresenta como um ser inteligente e respeitável, mesmo enquanto sistematicamente procura controlar a mente do seu interlocutor. Como ele consegue isso? Mal usando a palavra de Deus. Ele pensou que matar as pessoas por amor a Cristo não vai adiantar muita coisa. Tem uma forma boa de acabar com isso, fazendo-os, a igreja, no caso, usar mal a palavra de Deus. Por isso que eu aconselho você, estude a Bíblia, estude a palavra, não vá na onda do que o fulano, o ciclano fala. Né? Tem muitas pessoas que vão muito naquilo que as pessoas dizem, que elas ensinam, mas elas não procuram saber se a Bíblia, na verdade, ela está falando disso exatamente. Nunca se esqueça, a Bíblia é um livro de forma que tem que ser entendido de forma contextualizada. Nunca leva a sério do que um versículo bíblico. O que ele queria? Por quê? Sempre que nós estudamos a hermenêutica, na verdade, fala muito sobre isso. Por que Paulo falou isso? Para quem Paulo falou isso? O que isso pode trazer para o meu aprendizado hoje? E outras mais perguntas que eu esqueci agora, né? Mas são coisas que têm que ser muito questionadas, né? Questionadas. Vamos lá. A partida de todos os tempos. Nós temos aqui capítulo 4 de Mateus, verso 4 a 6. Eu vou ler para vocês. Quando Satanás se viu nessa situação de desvantagem, que armas ele escolheu? Né? Vamos lá. Quais foram as armas que ele escolheu? A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Deixa eu arrumar isso aqui, que eu fiz algo aqui que não foi legal, não. Então, vamos lá. Quando ele se colocou numa desvantagem, o que ele faz? Eu vou usar a Bíblia. Eu vou usar a palavra escrita, para poder neutralizar as ações do Jesus ou das pessoas. E hoje usa em intermédio das pessoas. Aí no capítulo 4, verso 4 a 6, ele diz o seguinte: Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a Jesus à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Ele disse: se você é filho de Deus, joga-se abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que não tropecem em alguma pedra. Ele usou aqui o Salmo 91. Eu vejo um bocado de gente aqui fazendo o que o diabo fez. Ele coloca, a pessoa abre a Bíblia no Salmo 91, né? Abriu o Salmo 91. Certinho. E lá coloca na cabeceira da cama para poder se proteger do mal. Irmãos, isso não vai adiantar nada.
Tudo que o diabo quer é que nós pensamos dessa forma mesmo, né? Que nós pensamos dessa forma. Porque quando a gente pensa dessa forma, ele cria situações para poder nos pegar de outra forma. Gente, eu já vi pessoas querendo expulsar demônios jogando a Bíblia, jogando a Bíblia para cima das pessoas, do demoniado, da pessoa que está possessa de demônio. Isso não adianta nada, não. Estou propondo que o diabo usa a mesma tática hoje e que precisamos desmascarar as suas maquinações. Considere, por um momento, a arrogância de Satanás, que decidiu tentar Jesus, com a palavra escrita. Que ousadia, que arrogante ele, e continua fazendo a mesma coisa ainda hoje, né, amados? Embora tenha fracassado naquele dia, o diabo não mudou sua tática nos 2000 anos ou mais do que estão se seguindo. Satanás é um maquinador e enganador, e ele tenta manipular a palavra de Deus em seus tratamentos com a igreja, esperando obter uma vantagem decisiva e despercebida sobre nós. Tem um filme que eu vi ele muitos anos atrás. O nome do filme, não sei se existe ainda esse filme, eu vou tentar ver ele na internet, o Diabo no Templo. É interessante esse filme, eu queria que você pesquisasse ele. E esse filme ele desenrola justamente dentro disso aqui que eu estou falando. O diabo, ele, nas reuniões de obreiros, eles vão lá e os pastores começam a usar a palavra. Até aquela fala a palavra de Deus, fala Timóteo isso, fala Timóteo cabe isso, fala Coríntios isso. E aí vai, fala, tá vendo? Você está errado, porque para não ter aquela discussão idiota que não leva ninguém a nada. Eu praticamente não discuto sobre isso e conselho você não fazer o mesmo. E aí vai, né? Diabo no templo. Demônios no Templo, perdão, o nome do filme. É Demônios no Templo. Vou pesquisar e vou ver se eu lembro na próxima aula aqui de trazer para vocês se existe ainda alguma forma de nós vermos esse filme. Agora a perguntinha. Como Satanás usa a Bíblia contra nós? Vamos ver? É exatamente da maneira que ele fez ao tentar Jesus. Querer fazer o super-homem. A Bíblia diz isso, eu vou fazer isso. Opa, cuidado, né? Essas coisas, não atire-te abaixo, não faça loucura, né? É por isso que a leitura bíblica e a comunhão com Deus, ela é importantíssima. O Espírito Santo é ele que tem que nos guiar. O Espírito Santo é ele que tem que nos moldar, nos levar, não deixar que a gente saia de qualquer maneira. Né? A Bíblia diz, então eu vou fazer. Cuidado. É como eu falei, ela é um livro contextualizado. Vamos estudar ela de forma contextualizada. Não vamos entrar assim de imediato, não, por favor. Ele não alterou a palavra e nem citou erroneamente. Tem esse detalhe aqui, ele é preciso. Satanás, o diabo, ele é preciso. Ele fala de uma forma convincente daquilo que a Bíblia diz que tem que ser. Cuidado, cuidado. Ele não altera nada. Talvez nós alteramos. E porque nós alteramos, porque nós saímos do propósito de Deus. Em vez disso, a sua estratégia era sugerir uma interpretação, aplicação para o texto que citou. Se a gente estuda a Bíblia e a gente contextualiza o texto, não tem problema. Agora, quando a gente usa o texto e quer usar de uma forma ali, daquele texto, aí a gente vai ter um problema muito sério. Vamos lá. Que citação correta, mas aplicação enganosa. É isso. Satanás está constantemente tentando produzir o efeito oposto que a inalterável palavra escrita se propõe a produzir. Suas maquinações se tornam mais efetivas quando se trata de aplicar o errado, o que chamo de verdades binárias. A gente faz a questão da oposição, né? Faz a oposição e que parece que está verdade, mas não é verdade.
Com isso, refiro-se ao profeta, à verdade paralela, dentro do mesmo verso ou passagem. Por exemplo, nós temos aqui algumas delas. Graça e verdade. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a glória como unigênito do Pai. A gente vai explicar isso nas aulas seguintes, tá bom? Temos poder e sabedoria, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Como lidar com graça e verdade? Como lidar com o poder de Deus e a sabedoria de Deus? É esse um ponto muito importante na questão evangelística que eu falei inicialmente aqui. São verdades que parecem opostas, mas têm que ser bem entendidas para poder ser aplicadas, né? E Satanás tem usado essas verdades binárias justamente para poder nos contradizer diante de Deus, diante do trabalho que fizemos para Deus. E, por último, misericórdia e graça. Aí, né, a primeira passagem, está em João 1,14, né, que o verbo se fez carne, que é verdade e graça, e habitou no meio entre nós, verdade e graça. Pai, vimos a sua glória no junto do Pai. A outra é 1 Coríntios 1,24, que é poder e sabedoria, mas que foram chamados, tanto judeus como gregos. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. E Cristo é a mesma coisa. Esse é um ponto importante, que ele é verdade, ele é graça e verdade. Ele é poder de Deus e sabedoria de Deus. Tem que saber explicar isso. A gente vai aprender semana que vem isso, porque você não pode perder essa aula não, pelo amor de Deus. Vamos lá? Misericórdia e graça. Aí nós temos aqui a passagem de Lucas, capítulo 10, verso 30 a 37, que diz o seguinte: Jesus prosseguiu dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Esse, depois de lhe tirar a roupa, lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo para aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo, passou de largo. Certo samaritano que descia o seu caminho passou perto do homem e, vendo, compadeceu-se dele. Aproximando-se, fez curativos dos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levando-o para a hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem. E se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: qual desses 3 parece ter sido o próximo que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus disse: vá e faça o mesmo. Então, aqui está a questão que a gente tem que entender. Quando a gente entender misericórdia e graça dentro disso aqui, porque a misericórdia e a graça é interessante, eu vou explicar isso eu vou falar isso mais, a gente vai ter aulas, a gente vai ter uma aula de cada um ponto desse aqui, dessas verdades binárias, a partir de semana que vem. A gente vai falar isso, a gente vai, daqui mais 3 aulas, a gente vai falar sobre a misericórdia e graça. Vamos lá. A Bíblia contém muitos textos de verdades binárias. Entretanto, há 3 em especial que Satanás usa em seus principais esforços para nos enganar. Vamos lá, essas 3. Por que são 3 verdades essenciais para o entendimento de encarnação, que é graça e verdade? Então, hoje, Satanás tem manipulado as pessoas sobre a questão da encarnação de uma coisa tão absurda que chegam a criar outras religiões em cima disso. Ressurreição de Jesus, fala do poder e a sabedoria,
e a obra do Espírito Santo, que é no descrente, né, que é a obra que é misericórdia e graça. Um entendimento adequado dessas verdades binárias é essencial para que a igreja possa, né, deixa eu arrumar aqui, né, que eu coloquei errado aqui, possa, né, tá certo, possa adotar os novos paradigmas que nos capacitarão a alcançar nossas cidades para Cristo. E vamos examinar essas verdades binárias, uma por uma, a partir de semana que vem. E eu conto com a sua presença, conto com a sua atenção. Com certeza, vamos aprender muitas coisas boas aqui nessas verdades que a qual vou ser apresentado aqui para vocês. Deus te abençoe e estou te aguardando aí na próxima lição aqui, tá bom? Na próxima aula, né? Graças a Deus. Que é a parte 2 de verdades, a verdade acerca de verdades binárias. Ok? Deus abençoe.